grande erro que as startups cometem quando elas fazem um vesting e vão transferir as cotas para aquele colaborador que vai ser beneficiado com elas? Meu nome é Luiz Costa e esse vídeo aqui é para vocês que querem entender melhor a forma correta de você fazer um vesting. Vamos pegar um problema, vamos trazer um problema prático. Vamos supor que eu tenho uma startup, uma sociedade XPTO, certo? Essa sociedade ela tem 3 sócios, Luiz, Marco e Guilherme. O Luiz ele tem 70% da sociedade, o Marco tem 15% e o Guilherme também 15%, num total de 100%. E aí o Luiz ele quer movimentar mais essa sociedade, ele quer aumentar ela de produtividade e ele tem um colaborador-chave para isso. Quem que é essa pessoa? É o Tom. O Tom vai ajudar o Luiz a poder produzir mais na sociedade. E aí ele fala assim, ô Tom, eu tenho para você uma seguinte forma, você vai trabalhar conosco e eu vou te dar 5% da empresa. Ou seja, esse 5% vai sair de mim, da minha pessoa, de Luiz. Então ficaria Luiz com 65%, Marco com 15%, Guilherme com 15% e Tom com 5%. Essa seria a configuração no futuro para essa sociedade existir com 4 sócios. E para isso, o que eu vou ter que fazer? Um vesting com o Tom. Só que qual é o erro comum que o Luiz vai cometer nesse ponto e que muitos outros fundadores de startups fazem? É assinar apenas um contrato de vesting com o Tom, sem trazer nele o Marco e o Guilherme. Por que isso? O que acontece? Quando eu não tenho no contrato social uma disposição clara e específica falando sobre cessão de cotas, eu preciso me reportar, ou seja, eu preciso ir até o artigo 1057 do Código Civil, que ele dispõe que quando eu quero ceder a minha cota para um terceiro, que não são os meus próprios sócios, eu preciso que não exista uma posição acima de 1/4 do capital social, ou seja, acima de 25% das cotas da sociedade. Só que se eu não chamo o Marco e eu não chamo o Guilherme, e eles trazem essa oposição, sendo que Marco tem 15 e Guilherme tem 15, total 30%, isso é acima dos 25% que está na legislação. Isso torna inviável o vesting. E aí qual que é a consequência? O Tom vai ficar frustrado, ele vai entrar com uma ação contra o Luiz, falando que teve todas essas decorrências, perdas, indenizações, etc. E o Luiz pode ter um grande problema, uma grande dor de cabeça e aborrecimento, porque ele não se atentou que no contrato social não existia nada falando sobre cessão, e ele não se atentou em chamar os outros sócios e conversar com eles sobre a possibilidade da entrada do Tom como novo sócio. Então essa questão de transferência ela é muito recorrente em muitas startups que não percebem isso, até porque utilizam contratos padrões no contrato social que sequer prevê essa possibilidade. E como que a gente pode resolver isso? A primeira questão é, chama o Guilherme, chama o Marco para assinar esse vesting em conjunto, ter aquela ciência e anuência ao contrato. Então chama os demais sócios, isso é uma forma. Mas aí pensa naquela sociedade que tem muito sócio, tem gente demais, e você não vai conseguir convencer todo mundo. Daí também tem uma outra forma que a gente pode olhar para o contrato social. E como que a gente faz isso? Primeiro, vocês podem criar uma cláusula no sentido que é livre vocês transferirem cotas sem precisar de aprovação dos demais sócios. É possível fazer isso. Só que, lembre, se você faz isso numa sociedade limitada, que muitas vezes as pessoas elas acabam fazendo muita parte do seu negócio, fazendo sentido, isso pode gerar uma certa confusão, porque qualquer pessoa pode ser seu sócio. Isso pode ser ruim também. Mas o que pode ser feito também é criar, ao invés de um quórum de oposição, um quórum de aprovação, em que precisa de um determinado percentual, vamos supor 60% do capital social, para aprovar a venda de cotas de um sócio para um terceiro que não seja sócio. Então, podemos criar meios através de um contrato social bem elaborado, que não precisa estar naqueles padrões, em que podemos criar soluções para resolver esse tipo de problema. Então, é muito importante olhar não só para o vesting, mas no contrato social, porque essa questão de cessão de cotas, ela é muito importante. Se você não perceber isso, as transferências elas não vão ser feitas e pode gerar um imbróglio, uma confusão para a sociedade, uma confusão para aquele sócio. Gostou desse conteúdo?
clica no sininho abaixo, continue nos seguindo que nós vamos entregar mais conteúdos referentes a startups. Muitíssimo obrigado.